Mas olha, o nosso trio já está a postos. Igor Gadelha em Brasília, Caio Junqueira aqui em São Paulo, Fernando Molica no Rio de Janeiro. E a gente já vai falar de eleição, mas eu queria começar essa conversa com outro tema. Eu queria falar sobre o ministro da Saúde, o general Pazuello, parece estar perdendo força dentro do governo. É isso mesmo, Igor? Bom dia para você, meu querido. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Isso mesmo, é o que se fala aqui em Brasília, de que o ministro Eduardo Pazuello, diante de todos esses episódios dos últimos dias, das últimas semanas, perdeu um pouco de força aí no cargo e está, assim, ameaçado. Pode vir a ser um dos alvos da reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer em fevereiro. Aqui nos bastidores citam 2 episódios. Primeiro, aquele da Coronavac, em que o Ministério da Saúde assinou um protocolo de compra de 46 milhões de doses da Coronavac e aí teve de recuar após ordem do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é de que Pazuello foi desautorizado. E mais recentemente, todo esse imbróglio aí dos 7 milhões de testes que estão parados no aeroporto de Guarulhos, o que pegou muito, né? Esse aí pegou ainda mais do que o outro, porque o general Eduardo Pazuello é especialista em logística, é general de divisão, e aí foi uma contradição muito grande e passou a ser alvo. O nome mais cotado aqui nos bastidores para assumir essa vaga, pelo menos é um desejo do Centrão, é o do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde durante o governo Temer. Bom, vamos passar mais ou menos a mesma lógica, a mesma linha aí para o Caio Junqueira também. Caio, talvez se de fato crescer essa instabilidade, né, que possa gerar um problema para o ministro Pazuello não permanecer no cargo, justifique a certa hesitação dele de apresentar qualquer tipo de programa agora, até para mais adiante, em termos de logística, distribuir uma vacina que venha a ser aprovado. Há uma certa hesitação. Você acredita que o aspecto de ordem política possa estar influenciando ou influindo? Bom dia. Oi, Sidney, bom dia, Thaís, bom dia a todos. Na verdade, é essa hesitação também, essa demora em apresentar um plano, juntando-se a outros fatores ali, esses 2 que o Igor especificamente citou, que vem desgastando ele internamente. Ele já não tem um apoio como ele tinha há 1 mês, por exemplo, há 2 meses, por exemplo. E interessante que esse movimento todo, né, a gente falou disso ontem no Expresso CNN, né, desse movimento que começa a se formar em Brasília para destituí-lo. Eles não partem apenas, vamos dizer, dos adversários. A gente sabe que tem 2 alas que se degladeiam muito em Brasília nesse governo, que são os militares junto com a área ideológica, né? E você tem uma certa união ali, ocasional entre os militares e o universo político, né, e o Congresso Nacional. Então, agora, o que seria a lógica, né? Seria apenas esse núcleo mais ideológico atacando os militares, que vem sendo a tônica desde o começo do governo. Agora não, você tem ali uma aliança do universo político, do Congresso Nacional, com integrantes da área ideológica, tentando minar, porque essas pessoas são muito incomodadas, né? Muito incomodadas com o prejuízo à imagem que essa gestão do Pazuello na saúde tem causado ao presidente Jair Bolsonaro. E por quê? Porque eles leem as pesquisas. As recentes pesquisas que foram divulgadas nessa semana, na semana passada, sobre a condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, mostra um crescimento da desaprovação. E junto-se a isso, as pesquisas que vêm sendo feitas para as eleições das capitais, que mostram também um crescimento da desaprovação do presidente Jair Bolsonaro. Então, juntando tudo isso, esse pessoal todo do entorno do presidente Jair Bolsonaro fala, opa, se aqui está um epicentro de desgaste do presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa mudar. E juntando esse caldo todo, só para amarrar, para finalizar, a partir de domingo, já começa o projeto ali da próxima eleição, e um projeto reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Então é interessante para os governistas pegar uma pasta desse porte da saúde e encaixar o que seria aí
um grande aliado político, já com vistas à formação de uma coligação ampla para a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ô Molica, eu fico me perguntando aqui o que seria melhor para a percepção sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ficar trocando de ministro da Saúde no meio de uma pandemia ou fortalecer enfim, acabar encontrando alguém, mesmo que isso leve a tantas trocas durante um ano, encontrar alguém que siga exatamente o que pensa o presidente, por exemplo, no caso das vacinas, né, que é o caso mais emblemático e o mais recente. Bom dia, Thaís. Bom dia, meu a querido. todos. Bem, o problema é o seguinte, todos os ministros, o Pazuello tem lá seus problemas, né? A questão aí do estoque de vacinas, dos testes, né, que estão parados em São Paulo, isso é um problemaço. Agora, ele enfrenta o mesmo problema que qualquer ministro tenha ao buscar uma atuação mais técnica. Os ministros que, de modo geral, têm mais prestígio junto ao presidente Jair Bolsonaro, são aqueles que seguem de uma maneira cega o próprio presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, o Ernesto, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, eles interpretam, eles praticam o bolsonarismo raiz, o bolsonarismo que está na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Qualquer outro. O Abraham Weintraub, né, ele teve que sair do Brasil, tinha negócio de processo e tal, mas ele também não tinha problema com o presidente, por maiores fossem os absurdos que ele eventualmente cometia. Agora, o Pazuello mostra lá aquela lógica militar, obedece, um manda, o outro obedece, ok. Só que é preciso ter uma atuação técnica no meio de uma pandemia. E aí o presidente é contra, o presidente fala contra as máscaras, o presidente é contra o isolamento. Semana passada o Ministério da Saúde teve que tirar um post do Twitter, um post absolutamente correto, falando em distanciamento, cuidados. Aí vem uma nota dizendo que o post estava errado. Não tinha nada errado. Então tem um momento que a contradição é muito forte. A contradição entre o que pensa o presidente Jair Bolsonaro, e ele não esconde o pensamento dele, que sempre foi o mesmo, diga-se passagem, isso é um dado relevante em relação ao presidente, ele deixa muito claro. No momento em que o ministro tenta, não, presidente, claro, vamos fazer o que o senhor quer, mas é obrigado a tomar decisões técnicas, como foi o caso lá do contrato com a Coronavac, aí o presidente chia. Aí fica uma contradição. Não dá, é algo absolutamente inconciliável. Não adianta, é melhor o que você falou, talvez seja melhor botar no Ministério da Saúde alguém que concorde plenamente com as teses do presidente da República. E aí vamos ver o que dá. Enfim, é isso, porque não dá. Conciliar o inconciliável é muito difícil, Thaís. Ô Caio, você os três, na verdade, né, converso com muita gente, do governo também, da oposição, dá para dizer que o governo Bolsonaro tem alguma predileção para alguma específica vacina, alguma aposta assim, especial dentre as opções que estão aí no horizonte, Caio? Mesmo que ele não queira tomar, como ele disse ontem? Ou seja, dá para dizer que a predileção é qualquer uma que não seja a Coronavac. E principalmente nesse aspecto, a predileção é pela vacina desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. Mas na hora do vamos ver, isso a gente já falou aqui, na hora do vamos ver, na hora que saiu a primeira vacina, aí que vai ser a grande questão para o governo, principalmente se for a vacina Coronavac, a primeira, se mostrar viável. O que eu tenho conversado é que se isso acontecer, o presidente Jair Bolsonaro vai adquirir. Ele não vai ficar esperando a vacina da predileção dele em razão de um embate político aí com o governador de São Paulo, João Dória, mesmo porque a gente também já falou isso aqui algumas vezes, o governador de São Paulo, João Dória, tem uma dificuldade de operação financeira para viabilizar essa vacina. Ele precisa do presidente Jair Bolsonaro para que essa vacina seja vendida no Brasil, para que ela entre no Programa Nacional de Imunização. Por si só, ele consegue entrar, talvez, aqui de São Paulo, mas a operação financeira ela não é clara do governador de São Paulo. Então, quando ela sair, se ela sair primeiro, aí sim a aposta ali
no governo, eu também particularmente acredito nisso, que vá haver algum tipo de composição, porque senão seria até aí um suicídio político você ter uma vacina disponível e viabilizada e você rejeitar, porque quem encabeçou esse processo é um potencial adversário nas eleições presidenciais de 2022. Ô Igor, você tem uma apuração aí recente, que você já colocou inclusive no nosso site, tal, sobre essa mudança aí da estratégia do governo Bolsonaro, porque se está tendo algum problema com a AstraZeneca, por exemplo, que é essa de Oxford, a vacina produzida pela Pfizer ganhou preferência no governo, tem mais chances, mas aí eu lembro aqui, antes de passar a palavra, que a da Pfizer é a mais cara, a que demanda uma logística que o Brasil não tem como fazer aqui. Enfim, seria a mais difícil de aplicar no Brasil, isso não seria levado em consideração? Olha, Thaís, depois dessas falhas aí na AstraZeneca, né, que vai ter que repetir os testes, a grande aposta no Ministério da Saúde e no Palácio do Planalto agora é na vacina da Pfizer. Isso para se contrapor à Coronavac. Eu explico. Até então, o governo, o Ministério da Saúde e também o Ministério da Economia, que também está acompanhando esse desenrolar, essa negociação muito de perto, eles apostavam todas as fichas na vacina da AstraZeneca, que é produzida também com a Universidade de Oxford. Diziam que era melhor, que apresentava melhores condições de negociações. Mas nessas últimas semanas, a vacina da AstraZeneca apresentou essas falhas, né? Houve uma falha ali na testagem, o próprio laboratório admitiu, e aí o governo federal passou a apostar as fichas na Pfizer, né? Para se contrapor justamente à Coronavac. O Palácio do Planalto torce para que a Pfizer se viabilize primeiro, para que a Coronavac não seja a principal, o que fortaleceria politicamente o governador João Dória. Agora, até então, Thaís, você está certa, até 3 semanas atrás, eu conversava ali no Ministério da Saúde, no Ministério da Economia, eles criticavam muito a Pfizer, diziam que a Pfizer era inflexível na negociação, né, queria um sistema de compra e venda simples, não por um sistema de resposta e imunológica, que é um sistema mais fácil de comprar. Enfim, havia muitas críticas e tudo isso mudou. E aí até conversei com o secretário do ministro Paulo Guedes, que está envolvido nessas compras, e ele falou, em vacina tudo muda muito rápido, com esses problemas aí da AstraZeneca, agora nós vamos apostar todas as fichas na Pfizer. Avaliação simples, é uma avaliação política, de que se a Coronavac se viabilizar primeiro, vai fortalecer politicamente João Dória, que quer disputar com o presidente em 2022. Na verdade, então, trata-se mesmo de uma aposta política, né? Torcida política para que a Pfizer se viabilize antes da Coronavac. Muito bem. Se o Mollica, evidentemente, quiser também comentar alguma coisa sobre esse tema perfeitamente. Se não, Mollica, domingo tem eleição. Como é que você acha que vai ser essa rotina pós-eleição? Aí o quadro vai estar definido, né? Nas capitais onde há disputa ainda. Certamente haverá aquele descanso natural, né, de quem venceu 2, 3, 4 dias, uma semana. Aí já se começa a discutir secretariado e tal. E diz a rotina de sempre que vamos tomar conta aí de dezembro até a posse, janeiro, um pouco desse pós-eleição municipal. Mas sua leitura é o que fica ou o que falta ficar politicamente definido depois do pleito de domingo, Mollica? Sim, gente, primeiro assim, que bom que a gente está falando de eleição, porque parece que antes a gente estava falando de eleição também de vacina, né? Ah, vacina que entra no primeiro turno, vacina que entra no segundo turno, vacina de direita, vacina de direita. Não existe vacina de esquerda, não existe vacina de direita, existe vacina, né? Ainda nem existe, né? Então, assim, essa discussão é uma discussão louca, né? Eu prefiro porque a China é comunista, porque o Dória... O que é isso? Vou pegar a melhor vacina e vou aplicar. A lógica é essa. Eleição, sim. A eleição é que a gente escolhe. E eu acho que tem um detalhe interessante, muito interessante nessa eleição, que, claro, é uma eleição municipal, o mundo muda daqui a 2 anos, não quer dizer que o resultado que sair agora vai ser determinante em 22, não vai ser, mas aponta alguns caminhos. Então, em algumas capitais, a gente tem um segundo turno muito interessante na disputa ideológica. O Rio está uma baixaria, uma acusação danada, Crivella contra Paz, um xingando o outro, enfim, está uma situação delicada. Agora, quando você vê o quadro em São Paulo, em Porto Alegre, em Vitória, em Belém, por exemplo, você tem claramente candidaturas que se colocam à direita contra candidaturas que se colocam à esquerda, né? Isso num espectro político bem claro, né? Você vê, esse aqui é um candidato
que está ali na esquerda, na centro-esquerda, e que você tem um candidato que está na direita, na centro-direita. E isso é um debate muito interessante. Não para que um debate seja tomado na base do preconceito, um xingar o outro de comunista, ou xingar o outro de não sei o quê, de fascista, não é isso. Mas que você apresenta propostas para a cidade a partir de um determinado viés de leitura da sociedade. Você quer uma sociedade mais estatizante? Você quer uma cidade mais com serviços, com parcerias maiores com a iniciativa privada? Você quer uma cidade com menos impostos para que sobe mais dinheiro para os outros? Você quer uma cidade aplicando mais recursos públicos? Essas são discussões muito interessantes que estão no cerne da vida política. Então são momentos muito legais, muito interessantes e podem sim apontar uma tendência. Será que a tendência conservadora que se cristalizou em 2018 vai se manter? Ou será que haverá uma abertura para um lado mais à esquerda? Enfim, eu acho que essa é a discussão interessante e essas eleições estão nos proporcionando. É uma discussão muito legal. Cisne. Eu vou passar a bola para o Caio agora. Caio, qual que é a tua avaliação aí, especialmente olhando para os 3 principais colégios eleitorais, disputa de São Paulo, Rio de Janeiro menos, mas São Paulo e Recife, parece que a coisa vai estar bem acirrada, né? Sim, Thaís, e Recife principalmente, né? Uma disputa, talvez, acho que é a mais interessante, jornalisticamente falando, a gente que cobre política acompanhando com lupa, tanto porque está praticamente empatado, né? Tem um empate técnico, tem um componente familiar, né? De serem primos, a Marília, a Raí e o João Campos, e tem um componente de que é uma estrutura de poder lá do João Campos, que já está há muito tempo lá, né? E vem um adversário do mesmo campo político à esquerda tentando roubar esse espaço, né? Vamos dizer assim. Agora, de uma maneira geral, acho que independentemente do resultado do que vai nos mostrar no domingo, está meio claro assim que essa onda conservadora de centro-direita permanece, né? Com outras chaves, né? Sem a presença dos extremos, né? Os extremos se enfraquecem nessa eleição, a esquerda perde muito espaço, continua perdendo muito espaço, mas por outro lado, a esquerda consegue dar uma reoxigenada com novas caras, com nova geração, né? Embora nos números, né? Se você pega todo tipo de número, eleitos por partido, se você pega prefeituras por partido, a esquerda ela perde muito espaço nessa eleição, mas ela consegue se reoxigenar. E isso independentemente do que as urnas nos mostrarem. A não ser ali, evidentemente, se tiver uma virada aqui em São Paulo, aparentemente ainda está difícil, mas ainda é possível. Então, se tiver essa virada, aí sim, né? Porque ganha o maior colégio eleitoral, com uma cara nova. Aí, apesar dos outros números serem desfavoráveis, se levar São Paulo, acaba sendo um grande troféu para a esquerda. Mas, em linhas gerais, pelo menos até agora, e possivelmente depois da abertura das urnas do domingo, esse é o cenário, né? Uma direita ainda mais forte que a esquerda, mas sem os radicalismos aí, e sem também os tais outsiders que a gente viu tanto em 2016 como em 2018. Agora, Igor, você matou logo na segunda, você disse, vamos ter uma semana meio esvaziada e tudo mais, e assim tem sido, e você tem acertado muito nesse termômetro, né? Mas em outros tempos, o Congresso estaria mais agitado, no sentido dos líderes dizerem em quem eles apoiariam, ou nomes para secretariado, influência, né, de Brasília junto aos candidatos das prefeituras. Existia mais, assim, essa vamos dizer assim, esse comando dos caciques, né? Não sei porque talvez antigamente cada cacique tinha 80 votos no colete, né? Entre das duas casas. Você tinha os líderes regionais, assim, que decidiam em Brasília os destinos dos seus apadrinhados nas capitais, nas prefeituras. A turma por aí não anda falando isso, não? Eu vou indicar 3 secretários e tal, se o meu candidato ganhar? Ainda é assim, sim, viu, Sidney? Eu acho que a gente está com essa impressão de que está menor, porque os parlamentares, dessa vez, já estavam em seus estados, muitos, né? Vinham para Brasília só os líderes partidários,
mas muitos estavam acompanhando a política nacional de seus estados por causa da pandemia. A gente também tem essa impressão de que talvez esteja menor, porque o presidente da República não está participando tão ativamente, embora tenha entrado na campanha sim, mas ele não está participando tão ativamente da campanha municipal como outros presidentes participaram. Ontem mas, ele tratou com naturalidade, viu, Igor? Ele tratou com naturalidade. Aqui eu perdi, aqui eu ganhei, aqui você vota se você quiser e tal. Ele deu uma naturalidade, assim, um pouco informal, como se não tivesse, assim, fosse só uma vontade pessoal, né? Não tivesse participado. Mas ele tratou do assunto ontem na live dele. Não, tratou, ele já gravou 3 vídeos recentemente, acho que para a Prefeitura de Rio Branco, né, que o senador Márcio Bittar pediu, para a Prefeitura de Anápolis, e salvo outra, ele também gravou recentemente a pedido de aliados. Nesse segundo turno, ele entrou mais discretamente do que no primeiro. Mas não se ganhe, viu, Sidney? Os caciques estão, sim, em campanha. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, que é o presidente nacional do Progressistas, posta sempre nas redes sociais dele ali, fazendo campanha, influenciando. Você vê também o presidente nacional do Democratas, o atual prefeito de Salvador, fez o seu sucessor, também deve indicar nomes na gestão. Essa impressão que dá é só realmente por causa da pandemia, quando as atividades em Brasília diminuíram muito, ficaram muito restritas, mas todos seguem sim tentando influenciar, até porque a influência municipal, né, ter prefeituras, ter prefeitos aliados, ajuda muito na eleição dos deputados. Eu já conversei com vários parlamentares, eles até mostram um mapa aqui, ó. Eu tenho tantas prefeituras comigo, isso pode render tantos votos na disputa pelas vagas nas câmaras estaduais, né, nas assembleias estaduais e também na Câmara dos Deputados. Das eleições, eu queria destacar rapidamente, realmente a eleição de São Paulo, que vai ditar muito sobre o rumo da esquerda. Se Guilherme Boulos vier a ganhar, vai destacar muito. Agora, me chamou muito a atenção a eleição no Recife, né, que são 2 candidatos de esquerda, são familiares e que estão disputando, ou seja, a esquerda ainda é muito forte lá no estado de Pernambuco. Vide esse segundo turno entre 2 candidatos desse campo político. Esse é o Radar Político, que fala de política com o trio mais bem informado desse país. Meninos, ótimo fim de semana para vocês. Molica, Caio e Igor, sempre um prazer. Aprendo muito com vocês, ouvindo vocês. E até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. Bom descanso. Obrigado, gente. Voltem Valeu, animados para a gente falar do resultado das eleições. Pode deixar. Só que não.